Tudo é mais bonito porque estamos condenados. Capítulo 35. A salvação ou morte. Nayara e eu estávamos felizes. Afinal, eu tinha me conformado que tinha um novo mundo a viver. Se eu não podia recuperar o meu passado literalmente, de que valeria tanto sofrimento? A capacidade de adaptar-me tinha de ser verdade. A noite parecia tão doce, fresca, que não resistimos a um passeio como há muito não fazíamos. Com muita tranquilidade, podíamos andar. Tínhamos a mais absoluta certeza de que ninguém seria capaz de nos reconhecer ou de nos fazer algum mal. Era interessante observar que, embora a pobreza da maioria fosse absoluta, a violência havia tomado rumos bem diferentes. Por algum meio que ainda não entendia, a violência direcionou-se somente para o roubo, a retirada de quem tinha muito pelos que não tinham nada. O ato de matar ou de ferir fisicamente era tão raro que chegava a ser considerado um primitivismo extremo, algo tão animalesco que essa mentalidade se introduzira por completo no povo, de forma impressionante. Era o que eu achava e o que ouvia dizer. Eu me perguntava se aquilo era possível ou se era só mais uma manipulação do cognitivo das pessoas. O próprio Estado podia ter manipulado ideias como essa, ou não. Os casos mais extremos em que a morte ou a tortura se apresentavam, como forma de agressão ou defesa, eram punidos com tal isolamento do indivíduo, tirando-o definitivamente do convívio social, que diziam não ser mais possível que a agressão física ocorresse. Estranhíssima tal hipótese. Diziam que isso não era coisa temporária, mas uma exclusão para o resto da vida. Pouco sabiam as pessoas sobre os excluídos da sociedade. Também, o que é tarefa do governo, ninguém tinha o hábito de questionar muito. Importava até onde tinha a ver com o seu próprio mundo. O resto não teria significado prático. Ocorre que eu mesmo fui alvo de uma tentativa de morte. Aquilo não fazia o menor sentido. Mesmo assim, ficamos ali por perto, caminhando devagar, olhando feito tolos o céu rendado de estrelas. Eram tantas que sem luz na rua estava tudo bem claro. Dava para a gente ver bem por onde andava. Depois, nos sentamos num banco de madeira e namoramos como adolescentes. Como é que a gente deixa a adolescência ir embora assim da vida da gente? É uma coisa tão boa sentir tanto frio na barriga de emoção, de paixão, de ansiedade. Quando chegamos a maduros, sem querer, descobrimos o controle disso tudo. E as esperas nunca mais são tão curtidas. Os beijos e os abraços perdem muita emoção. A noite, então, fica para o sono pesado, só para o refazimento de forças que no dia seguinte despendemos de novo, num trabalho chato. Não era o caso naquela noite, nem seria o dia seguinte. Mas a reflexão não nos deixa de chacoalhar. Não é como na adolescência, que cada estrelinha parece nos ver, sentir cada um dos pensamentos que julgamos tolos, mas deliciosamente vivos. Acho que é a vida na adolescência que vibra nossos hormônios, nervos, fibras. Depois dela é a morte do sentir, de pouquinho em pouquinho, até assumir lamentavelmente no fim da estrada os passos que não se podem mais dar. Somos quase isso, mais para lá, mais para cá, nesse rumo. Mas depois que nos candidatamos à morte de todo esse afã, quando ele ressurge vigoroso nos braços de quem amamos, que suavidade experimentamos ali. E o pior é que sempre relutamos em conquistar novos e novos momentos assim. Preciso tanto deles que já não me importo se me passo por ridículo ou por esperto. Eu ainda me sinto importante, enquanto vivo para quem também vive para mim. Ficamos quietinhos por alguns segundos. As palavras já não diziam coisa quando apoiávamos um no outro.
cabeças e ombros torcidos de um prazer sem fim. No silêncio, fica mais fácil de se ouvir as miudezas dos sons, e ouvíamos. Longe, os passos de alguém cadenciavam o fio das cigarras e os grilos arranjavam-se intercalados na melodia. Um vento pequeno começava a tomar parte de tudo aquilo como se entrasse sem bater, sem cerimônia alguma, nas raízes dos cabelos. Não chegava frio, mas ensaiava a fresca que queríamos. Doan, já é tarde, é melhor ir para casa. Só mais um pouquinho, Nayara. Está tão bom ficar aqui com você. Você está cansada, não é? Um pouquinho. Tivemos um dia e tanto hoje. Vamos indo, disse-lhe eu, sem relutar. Abraçamo-nos e fomos indo pela rua estreita. Nayara virou-se assustada. Parecia ter ouvido alguma coisa que eu não percebia. Disse-me que teve a impressão de ter ouvido alguém atrás de nós. Sorrimos juntos pelo engano e continuamos tranquilos. Mais adiante, novo susto. Nós dois, dessa vez, ouvíramos a aproximação de alguém. Aí sim ficamos atentos. Apressamos o passo e ficamos olhando para trás, conforme ganhávamos o chão. Escutei um tropeço e um barulho de lata caindo, mas não quis parar para conferir mais nada. Aquela hora, e segundo a mentalidade que meu mundo me dera, não era nada seguro arriscar saber mais. Aproximamo-nos da esquina mais próxima e entramos nela com a sede que podíamos. Paramos com o impacto de 2 mascarados à nossa frente. Não disseram coisa alguma, mas nos imobilizaram as mãos e fecharam nossas bocas com um plástico colante. Embora pusesse toda a força que podia, esperneasse e criasse as posições mais difíceis de ser pego, nada os detinha. Aplicavam golpes muito simples para nos fazer parar, e faziam. Por fim, procurei não reagir tanto a fim de descobrir por que razão estávamos sendo levados com tanta hostilidade. Sabia que não significávamos nada para as pessoas dali. Talvez valêssemos pelo dinheiro que ainda tínhamos. Colocaram-nos num carrinho minúsculo, apertadíssimo para nós 4 e queimaram estrada, numa velocidade espantosa. Ali mesmo vendaram nossos olhos para que não percebêssemos para onde nos levavam. Não era possível um sequestro a essas alturas do campeonato. Seria demais. Lembrei-me de Rafael e suas ameaças. Ele dissera mesmo que onde quer que eu estivesse, encontrar-me-ia. Diante de tantos recursos de que dispunham nesse futuro, não descartei a possibilidade de nos ter descoberto. Em segundos, o veículo parou. Fomos tirados aos sopapos de dentro dele e empurrados para algum lugar onde tinha uma pequena escada na entrada e, segundo o que eu sentia, uma superfície que parecia metálica. Entramos ali e nos encolhemos num canto, perto um do outro. A porta fez ruído de batida e percebi que estávamos sós. Os mascarados estavam de fora. Nayara e eu começamos a esfregar nossas cabeças até que a venda dos olhos fosse afastada. Ficamos ali um tempão de costas um para o outro, na tentativa de desatarmos o nó que nos prendia. Pareceu-nos inútil. Era de um material extremamente resistente e adesivo. Não podíamos desatá-lo. Dali a pouco tempo, os mascarados voltaram ao compartimento em que nos deixaram, decididos a conversar conosco. Só então saberíamos por que motivo teriam nos prendido e que diabo de informações precisavam. Retiraram apenas o plástico de nossas bocas, mas deixaram todo o resto. Sequer podíamos avaliar a expressão do rosto de cada um. Fiquei com medo de dizer qualquer coisa que os irritasse mais. Afinal, eu tinha certeza de que sair dali por esperteza, dessa vez, não seria possível. Aí então começaram as perguntas.
Quem fez o contato com Carmen, a mocinha ou o rapazinho? Não sei do que estão falando, respondi trêmulo. Não queira ser esperto. Sei que compraram aquela idiota, mas os grandes idiotas foram vocês. Ela não sabe de coisa alguma. Ela é uma pecinha tão pequena, tão insignificante do nosso tabuleiro, que não tem nada a dizer a vocês. Você está enganado. Nós não procuramos nenhuma informação. Nós só queríamos comprar a droga. Disse-lhe a fim de quebrar a imagem que fizera. Não somos viciados, mas de vez em quando brincamos um pouco. Que mal há nisso? Nenhum, se não trabalhassem para Rafael, disse o outro mascarado, que agora falara pela primeira vez. Mas do que é que estão falando? Que Rafael? Jamais ouvi falar nesse aí. Alterei-me numa representação quase perfeita. Se não nos contar o que ele pretende agora, terá muito do que se arrepender, Sr. Tony, disseram um deles com um tom de meter medo. Traga Carmen para cá, ordenou o outro. Carmen foi trazida aos empurrões para a mesma saleta em que estávamos. Seu rosto já estava marcado de pancadas. Acho que tinham tentado tirar informações que também não sabia. Quando olhou para mim, começou a gritar meio histérica. Não reconhecem o próprio chefe de vocês? Ele é Doan. Eu descobri que seus documentos tinham sido falsificados por um terminal clandestino. Consegui que uma peça da defesa tirasse isso do maldito sem gastar um tostão. Se fizeram algum mal a ele, terão assinado sua sentença de morte. Não sejam estúpidos. Por que não confirmam o que estou falando? O terminal fica na Avenida 314R, número 43LS. Cale a boca, gritou um deles. Nós cumprimos as ordens do lobo, e se ele acha que você está ligada a esta corja, está. Você pensa que ele acreditou naquela conversa mole de que precisava de uma fortuna para conseguir informações sobre os pombinhos? Não precisava de mais informações. Conhece muito bem o seu caráter. Se puder ganhar dinheiro, não importa de que lado fique. Quanto é que Rafael está lhe pagando para descobrir o armazém? Não estou ligada a este cara, gritava Carmen. Por que o lobo não me disse nada quando eu lhe passei a informação do terminal? Por que não demonstrou qualquer interesse em descobrir tudo? A única pessoa capaz de dizer se fala a verdade é o lobo. Só ele conhece pessoalmente o chefe. Pode ser. Posso até tentar o contato. Vou pensar se vale a pena irritar o lobo para provar que você mente, dizia com calma o mascarado. Deixaram-nos os três ali, amarrados e mortos de medo. Por que não me ajudam a provar que estou falando a verdade? Tudo ficaria mais fácil. Poderíamos até sair vivos, dizia Carmen chorando. Eu não podia revelar quem sou. Não podia, mas vamos sair daqui juntos, calma. Só existe um meio de nos livrar dessas amarras. Precisamos aquecê-las. Descubra como fazer e estaremos livres, afirmava Carmen. Aquecê-las, pensei em voz alta. Aquecê-las, Nayara. Abra com a boca este bolso esquerdo aqui. Lembrei-me do isqueiro que peguei dos bandidos no jardim da casa de campo. Achei-o tão diferente que não resisti em metê-lo no bolso. Aí comecei a usá-lo para acender cigarros. Minha companheira, como sempre, corajosa e integrada a mim em todos os sentidos, percebera imediatamente o que eu tinha pensado. Arrastou-se até bem próximo ao bolso e, às dentadas, puxou uma lateral do bolso até que o rasgasse. O isqueiro caiu ali mesmo. Então, ela virou-se de costas, ajeitou-o entre os dedos que estavam soltos e aproximou-o das minhas ataduras. Havia nele um botão macio para acioná-lo, de tal maneira que não era necessário dar impulso forte, como os que eu conhecia. Querido, suporte o calor. É a única forma de nos livrar daqui, disse-me ela, acendendo o isqueiro.
O calor queimava-me terrivelmente, mas suportei bem. Se não havia outro remédio, remediado estava. As ataduras foram afrouxando devagar, até que eu conseguisse puxá-las por completo. Imediatamente, apanhei um pedaço de tecido de minha camisa, protegi os punhos de Nayara e tirei-lhe as ataduras. Repeti o mesmo com Carmen, e finalmente estávamos livres para pensar em uma forma de fugir dali o mais rápido possível. Testei o trinco da porta para ver se estava travado. Não abria e pareceu-me que a tranca não seria simples de arrombar. Remexi em tudo o que encontrei por ali, gavetas, armários, tudo o que pudesse dar-me alguma ideia de como abrir a porta de saída. No fundo de um armarinho baixo tinha uma barra de ferro. Pensei em transformá-la num pé de cabra, uma alavanca para que eu pudesse forçar a porta até abri-la. Encaixei a barra na lateral da porta, com a ajuda de um banco pequeno que me servia de martelo. A fresta era muito pequena para que eu colocasse a barra, mas batendo aos poucos foi entrando. Nós três pusemos peso na barra para que a alavanca rebentasse a trava interna. Ficamos ali alguns segundos, quase mortos de tanto esforço. Por fim, a trava estourou como uma bomba e caímos com o solavanco todo. Pus a cabeça para fora e olhei bem se os homens estavam por ali. Parecia tudo calmo, até demais para acreditar. Arriscamos sair, pisando bem leve para observar cada detalhe enquanto fugíamos. Pedi às duas que fossem na frente e eu ficaria dando cobertura por trás caso algum deles aparecesse. Que tipo de cobertura só Deus sabe. Eles armados até os dentes e eu com nada. Uma barra de ferro que derreteria diante do facho de luz que tinham. Estava escuro e difícil de perceber se alguém se aproximava ou não. Preferi não pensar negativamente. Sempre achei que isso ajuda a atrair o que temos medo. Fugiram! Corra! Vamos pegá-los! Gritaram os mascarados que corriam feito loucos atrás de nós. Abaixamo-nos numa moita e ali ficamos bem quietos até que um deles passasse. Era aterrorizante imaginar que mais uma vez minha vida estivesse em risco, mas não havia como sair dali se não tivéssemos boas ideias. Um dos homens estava mais adiante, o outro ficou atrás. E nós, exatamente no meio deles, sem ter para onde correr. Os passos deles foram se aproximando e meu coração disparava. Não sabia como proteger Nayara e minha bisneta, Carmen. Era minha a responsabilidade de garantir a vida das duas. Quando um deles se colocou à nossa frente, voei sobre a arma que tinha e derrubei-o com chutes. Estando desarmado, correu em direção do comparsa. O outro, por sua vez, fez pontaria com a luz de mira da arma sobre nós, o que poderia facilitar um alvo perfeito para que eu o atingisse. Neste instante, atirei. Por falta de prática em treinamentos de tiro, errei por muito. Quando percebi que aquela distância não acertaria um único tiro, saí correndo em zigue-zague para confundir-lhes a mira. As duas saíram pelo lado de trás, onde nenhum dos dois havia coberto com luzes ou tiros. Fizeram uma meia-lua e lá na frente encontraram-se comigo. Achei que os dois bandidos tinham desistido, depois de uma longa corrida daquelas, mas não. Estavam por ali mesmo, esperando a melhor posição para nos atingir. Achei familiar a região onde estávamos. Olhei para Nayara e, como se lesse meu pensamento, completou-me. O volitador de fuga está por aqui, tenho certeza. Continuamos a correr feito loucos para achar o mais rápido possível o aparelho que mais uma vez teria de nos salvar. Mais adiante, depois de uma exausta corrida, avistamos o armário opaco, onde teríamos abrigo perfeito e saída rápida. Corremos em sua direção, mas Carmen tropeçara pelo caminho. Voltei para ajudá-la a levantar-se, mas já era tarde. Um deles atirou em minha direção
e só então percebi que ela se apoiara em mim para erguer-se. O tiro, ainda assim, feriu-me no braço, queimando-me como fogo por dentro. Carmen não podia mais permitir que continuassem me ferindo. Não sei se por egoísmo de pensar nela mesma ou se por algum afeto que brotara de forma inconsciente depois da luta que empreendemos juntos. Gritava feito louca diante de mim, abrindo os braços à minha frente, mas o segundo tiro foi extremo. Atravessou a nós dois de uma só vez. Caímos juntos, com os rostos tão próximos que pudemos ainda nos dizer algumas palavras. Não devia ter feito isso, minha querida. Minha vida nunca importou, nunca importou. Meu último olhar foi para o volitador, que sumia no espaço com Nayara. Mais um tempo e um mundo que desaparecera.